Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra no seu calendário litúrgico a festa da apresentação de Jesus no templo, e que também, voltado um pouco para Nossa Senhora, celebramos com o título de Nossa Senhora da Luz, ou, como queira, Nossa Senhora das Candeias. Então, a reflexão do Evangelho nos leva a entender por que essa luz, que Jesus é a luz do mundo. Jesus foi apresentado no templo e consagrado ao Senhor. Na verdade, essa consagração, essa apresentação, é fazer também um pouco já, depois da visita dos magos, a visita dos pastores, já através da profecia de Simeão, também o que vai ser Jesus. Jesus, certamente, sendo
o próprio Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que dele vem a salvação. Ele não precisava ser consagrado a Deus, porque nós é que precisamos nos consagrar a Ele, porque Ele já é o próprio Deus. Nós é que precisamos nos colocar debaixo da sua proteção, e não é necessário que Ele fosse apresentado, que Ele fosse consagrado. Mas, conforme sempre o Evangelho diz a respeito de Jesus, para cumprir as prescrições da lei. E qual que era a prescrição? Que todo filho masculino, primogênito, o primeiro, devia ser consagrado a Deus. E foram também oferecer em sacrifício um par de rolas, 2 pombinhos. Tudo isso porque era previsto, e o sacrifício dos pobres era isso. Dos ricos era um bezerro, uma coisa mais cara, mais sofisticada, puder dizer assim. E aí vem aquele diálogo de Simeão. O primeiro Simeão já tinha sido inspirado pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ter nos seus braços o Salvador. E quando recebe Jesus nos seus braços, ele já agradece a Deus pela sua vida, na sua idade avançada, quando já se entrega no poder de Deus. Agora, Senhor, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. A luz que é Jesus. E se Simeão tem Jesus nos seus braços, então ele já fala dele que vai ser também um sinal de contradição. Ele é luz para iluminar o nosso caminho. Mas só que há muita gente que prefere viver nas trevas e que querem as suas trevas não aceitar a luz de Jesus e querem apagar, querem ofuscar a luz que é Jesus, matando. Então, seria um pouco essa contradição, os que aceitam, os que não aceitam, os que querem, os que não querem. Mas Jesus veio para isso. Ele nem se omite na sua missão. E a partir da quaresma, da quarta-feira de cinzas, na quaresma, nós vamos refletindo isso com mais intensidade. E, é claro, também diz a Maria, porque é a alegria, né, de ter um filho, levar o filho ao templo. Hoje a gente, quando nasce uma criança, a gente fica pensando nas dificuldades da vida. O que vai ser dessa criança diante de tanta crise? Como que educa uma criança hoje, seja na parte material, na parte educacional, religiosa? Qual vai ser o futuro das nossas crianças? É uma incógnita, nós não sabemos, claro que a gente nunca sabe, apesar da gente tentar fazer tudo para uma boa formação, mas tem aqueles que deformam. Então, o que seria Jesus também para Maria e para José? Seria um sinal de dor, de tristeza. Eis que uma espada de dor transpassará a tua alma. E se naquele momento de alegria, então já vem aquela dor, já prevendo que Jesus seria essa espada de dor que transpassaria a alma de Maria. E aí, é claro, é uma primeira, e depois tem a fuga de Jesus da morte de Herodes, ou prometido em morte por Herodes, depois a perda do templo, quando ele está carregando a cruz às costas e se encontra com Maria, a crucifixão, morte, descida da cruz, depois Jesus estando morto nos braços de Maria. Então, esse é o papel de Maria como mãe. E certamente tem muitas mães que passam por esse mesmo trajeto. Alegria do nascimento, mas logo no início já começa a sofrer pela perseguição e depois seu filho que é morto, seu filho que é colocado nos seus braços, ainda ela viva e ele sem vida. Então, que a gente pense bem o papel de Maria, que é firme no seu propósito,
na sua vivência, que leva adiante o compromisso assumido. E certamente nós aproveitamos disso. E que nós também sejamos imitadores, que não basta só celebrar as festas da nossa liturgia, as festas dos santos, celebrar os fatos que aconteceram com Jesus, mas precisamos colocar em prática também, pela imitação de Jesus, imitação de Maria, todos aqueles que procuraram e procuram viver o Evangelho, que nós também possamos seguir os passos, para que um dia, seja na idade adulta, idosa, como Simeão, quem possa dizer: agora podes deixar teu servo partir em paz. Que a gente possa chegar ao final da nossa vida, em qualquer que seja a idade, dizer com muita tranquilidade: estamos prontos para sermos acolhidos por Deus lá no céu. Façamos a nossa parte, e certamente nós seremos merecedores desta graça. Vamos agora nos colocar diante de Deus, do bom Jesus, pedindo que nos abençoe por intermédio de sua mãe, Nossa Senhora da Luz, que Ele, que é a nossa luz, nos ilumine em nosso caminho. Pela Igreja de Deus, a fim que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão de que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por todos aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitam o sofrimento e com resignação cristã, e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação dos outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em todos os nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir a súplica daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós,
com fé e confiança. Incomensurável a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me essa graça, ardentemente vos peço. Amém.